Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. São os objetivos do nosso grupo Propósito. Hoje, hoje sim, Salmo 64. Ontem eu mencionei que iria gravar o Salmo 63 e 64, mas a Lorena estava tossindo muito, quem estava ouvindo aí pôde perceber isso. E eu resolvi deixar para hoje. E estou falando um pouquinho baixo aqui, não vai fazer diferença para você, porque eu estou próximo ao microfone, porque elas já estão dormindo, né? Foi um dia agitado, hoje ela passou por exames, e nós estamos orando. Muito obrigado pelas suas orações. Cremos que em breve nós vamos poder contar, né, a vitória completa sobre essa enfermidade, dar esse testemunho sobre a experiência que temos tido do amor de Deus e do cuidado de Deus, e também voltar à nossa rotina normal. Então, Davi aqui no Salmo 64, o livro de Salmos, irmãos, é uma bênção, porque no Salmo de ontem eu mostrei para vocês que Davi estava confiante, mesmo na caverna. Davi não tinha ninguém, mas ele sabia que ele era poderoso, porque ele estava escondido em Deus. Não era a caverna, não eram os montes, não era o bosque, mas era o Senhor que o guardava. Já nesse Salmo 64, Davi se mostra com medo, se mostra assustado. Mas no final, mesmo assustado, ele vai reconhecer que o Senhor é refúgio. Então vamos lá para o Salmo 64 e você vai perceber também nesse Salmo o quanto o mal não compensa, o quanto os ímpios irão de mal a pior. Davi diz assim: ouve, Deus, a minha voz nas minhas perplexidades, preserva a minha vida do terror do inimigo. Ele está dizendo: Senhor, o inimigo, se eu tiver chance, ele me destroça. Então o Senhor me preserva. Esconde-me da conspiração do malfeitor e do tumulto dos que praticam iniquidade. Era muito comum essas cenas no período da monarquia antiga, conspirações para derrubar o rei, para assassinar o rei. Não havia muito controle de tudo isso, né? Não, hoje nós temos uma tecnologia muito avançada, que sabe o que a pessoa fala, que sabe o que a pessoa pensa. Você tem essa experiência aí na sua casa. Basta você ver o tipo de desejo que você tem, você comenta com alguém, de repente seu celular está cheio de anúncios. Naquele tempo, não havia nenhum tipo de vigilância nesse sentido. Então Davi está dizendo: Senhor, o que os homens não sabem, o Senhor sabe. Então frustra as conspirações. Triste é o homem, meu irmão, que tenta ter controle da sua reputação. Deixa eu dizer para você, meu irmão, reputação é uma coisa que as pessoas nos atribuem. Você não tem controle sobre ela. Mais importante que a reputação é a consciência. Você não consegue controlar aquilo que os homens vão dizer sobre você. Mas o que você vai dizer sobre você mesmo, você pode controlar. Você responde essa pergunta bem simples. Quando você está sozinho com você mesmo, né? Quando você se encontra ali em reflexão, talvez ao se deparar com a sua imagem no espelho, você sente orgulho ou vergonha? Como tem sido a sua história, a sua jornada até aqui? Você é verdadeiro ou você é uma fraude? Você é de verdade ou um hipócrita que usa máscaras? Quem é você quando ninguém mais vê? Quando se apaga as luzes do palco, quando as pessoas que a gente precisa manter a aparência saem de perto, quem é você? Responda essa pergunta, meu irmão. Davi vem dizer: Senhor, o que os homens não sabem, o Senhor sabe, me livra. Porque esses homens, eles afiam a língua como espada, apontam com as flechas e palavras amargas, são pessoas que querem ferir, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. É gente que trama nas costas, não tem coragem de falar a verdade. Se você tem alguém que te fala a verdade, meu irmão, valorize essa pessoa, porque não é tarefa fácil. É claro que eu estou dizendo aqui que você tem o direito de ferir. Existem pessoas que são sincericidas, falam a verdade, mas sem serem amor, com o mesmo objetivo, de ferir, de machucar, não pensam no bem. Mas há pessoas que falam a verdade em amor, e falam e trilham um caminho menos percorrido que a verdade, mas fazem isso por amor. Agora, quem é ímpio, usa a língua apenas para ferir. Tramam, falam nas costas, se estiver na frente, fingem, são dissimulados. Deus não aprova isso, Deus odeia isso, meu irmão, porque ele é um só. Ele não muda, ele não tem duas palavras, duas caras, dois princípios. Ele é único e o seu povo também tem que se parecer com ele. Teimam no mau propósito, diz Davi, falam secretamente armas ciladas, dizem: quem vai descobrir? Quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. É muito triste ver o que pode surgir no coração de um ímpio. Esse salmo me faz lembrar muito de Doeg. Doeg era o pastor de Saul, um edomita, que, não tendo razão nenhuma para isso, porque eu acredito que ele se relacionava muito bem, estava ali entre os sacerdotes, talvez como amigo, e traiu a confiança, entregou aqueles homens a Saul, e depois Saul mandou executá-los, e Doeg o fez. Os guardas não quiseram fazer, e Doeg fez tranquilamente. Talvez esse mesmo Doeg era alguém que estava ali todos os dias,
comia com eles, convivia com eles, conversava sobre tudo, e de repente comete essa atrocidade. É assim que eles agem. Davi diz: Senhor, eu quero ficar livre de pessoas assim. Você tem que fazer essa oração pro Senhor também, meu irmão. Pedir a Deus para que te livre do homem perverso, daquele que mente, daquele, daquele que não fala a verdade. Pelo contrário, difama o seu próximo. Diz Davi que de Sarte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que vêm meneiam a cabeça. E todos os homens vão temer ao Senhor e anunciar as obras de Deus e entenderão o que ele faz. Aqui está dizendo que quem trama contra o justo, quem trama contra aquele que nada deve, ao invés de destruir o próximo como gostaria, ele será destruído. Pessoas que vivem assim, sabe o que acontece? Você deve conhecer muita gente assim. São pessoas que não têm crédito nenhum. Quando você a vê falando de alguém, você passa a gostar da pessoa ao invés de criar qualquer resistência. Porque a palavra dele não tem valor. A conduta dele não tem valor. Acaba que se... Você pode perceber isso. Existem determinadas pessoas que só não gostam de quem anda corretamente. Então aquela pessoa vira uma referência nesse sentido. Se você a pega falando de alguém, criticando alguém, pode saber que a pessoa que ela está criticando é boa. Porque não tem os mesmos princípios que ela, não aceita os mesmos valores que essa pessoa. Olha só, irmãos. Agora, quem se refugia no Senhor não teme a reputação que os homens podem dar, mas confiam a sua consciência ao Senhor, porque Deus sabe quem você é, meu irmão. E Deus não espera que você tenha um sentimento de ser um super-homem, de ser perfeito. Não, Ele é perfeito por nós. As nossas imperfeições são aniquiladas pelo perfeito sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos homens miseráveis. Nem mesmo compreendemos o nosso modo de agir, o que devíamos fazer não fazemos, o que o que não deveríamos fazer acabamos fazendo, e aquilo que nós gostaríamos de fazer porque é certo, acabamos deixando de fazer por causa da nossa pecaminosidade. Mas ainda bem pela graça de Deus, irmãos, pelo socorro de Deus, pelo refúgio que Deus é para os pecadores, nós sobressaímos. Em Jesus, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. E Davi termina dizendo assim: o justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Continue andando retamente, meu irmão. Decida andar retamente. Se você pecar, que o pecado seja um acidente na sua vida, peça perdão. Volte-se para o Senhor, corrija a sua rota. Continue, persevere. Ande de reto coração. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Você vai se alegrar no Senhor. E aqueles que difamam você, eles sim acabarão envergonhados e sem crédito, porque são da mentira e não da verdade. Um grande beijo, meu irmão, e até o Salmo 65.